Ainda pouco conhecida, seus sintomas confundem-se com outros distúrbios. Trata-se da doença celíaca, a intolerância permanente ao glúten. A doença celíaca normalmente se manifesta na infância, do 1º ao 3º ano de vida. Ela pode se desenvolver também na idade adulta. Hoje, quase 2 milhões de brasileiros têm a doença celíaca. Todo celíaco deve ter uma dieta equilibrada e aumentar o consumo de frutas, sucos naturais, verduras e legumes. Mas afinal, o que é o glúten? Para responder essa pergunta e trazer maiores informações em relação a esse tema, vamos conversar com o Dr. Eduardo Zui Júnior. Hoje o Dr. Eduardo Zui vai esclarecer para a gente um pouco mais sobre a doença celíaca. A doença celíaca é uma alergia que algumas pessoas têm desde o nascimento. É importante a gente dizer isso, que ela pode manifestar sintomas em algum momento da vida, mas a pessoa já nasce com essa alergia. E quando a criança começa a ingerir o glúten, começa a manifestar os sintomas de alergia, que são sintomas intestinais. Os sintomas intestinais, podem se confundir com outras doenças, né? Então, geralmente, distensão, a barriga inchada, gases, barulho. Em alguns casos, pode se manifestar com diarreia. Pessoas que têm muitos sintomas e pessoas que têm poucos sintomas. Mas elas podem ter a doença celíaca, que é uma alergia. Quando ela começa a ingerir o glúten, que é uma proteína que está presente no trigo, aveia, centeio e cevada, ela pode desencadear esse mecanismo de alergia no intestino e ter os sintomas. Essas reações. As reações. E tem alguns sintomas que são mais raros, mas que podem também estar associados. Existem algumas doenças de pele que podem estar associadas com a doença celíaca, especificamente um tipo de irritação na pele que se chama dermatite herpetiforme, que são algumas bolinhas e algumas irritações, e que muitas vezes a pessoa vai procurar o dermatologista por conta disso, e aí quando ele faz esse diagnóstico da dermatite herpetiforme é que se levanta a suspeita de doença celíaca, né? Outras pessoas têm uma osteoporose, né? Pela deficiência do intestino absorver o cálcio, os ossos vão ficando fracos de uma forma precoce e pode ter, por exemplo, uma fratura, quebrar um osso por um acidente bobo. Quando vai se investigar o motivo daquilo, se vê que o osso tem muito pouco cálcio e pode ser uma forma de manifestação da doença celíaca. Outra forma bastante comum de manifestação é a anemia crônica, porque o intestino inflamado tem dificuldade de absorver o ferro dos alimentos. Claro. E aí, faltando ferro, dificulta a fabricação dos glóbulos vermelhos, das hemácias, e pode dar uma anemia crônica. Quais são os exames, doutor, que a gente pode indicar para as pessoas que estão em casa para estar vendo se realmente possuem ou não possuem a doença celíaca? Bom, isso, Janaína, é bem importante para a gente deixar claro. Se tiver alguma suspeita, procure um médico. Inicialmente se faz um exame de sangue simples, que não é nem necessário jejum, que se chama dosagem de um anticorpo no sangue, que se chama anticorpo antiendomísio. Quando esse exame der alguma suspeita, a gente precisa confirmar, e a confirmação se faz através de uma endoscopia, que hoje é um exame relativamente simples. Então são duas fases, o exame de sangue e depois a endoscopia. Muito simples, né, de ser resolvida. Hoje em dia a gente ouve falar muito na doença celíaca, né, doutor? E realmente está tendo um aumento dessa doença? Na verdade, Janaína, o número de pacientes com doenças celíacas muito provavelmente é o mesmo que sempre existiu e sempre vai existir. O que acontece é que hoje em dia a gente tem feito mais diagnóstico, pela difusão da informação, pela conscientização das pessoas, pelas campanhas de prevenção e de diagnóstico precoce, mas também pela melhoria dos métodos diagnósticos, né? Doutor, tem algum tipo de tratamento específico que a pessoa que tem essa doença celíaca deve seguir? Tem alguma forma de ela reverter essa situação? Como que funciona isso, doutor? É bem importante a gente deixar claro que a doença celíaca não tem cura. Não existe em nenhuma maneira, em nenhum tratamento que a pessoa deixe de ser celíaca e possa ter uma dieta sem restrições. O tratamento, ele é um tratamento muito importante, mas ele é 100% eficaz, que é cortar completamente o glúten da dieta. O número de celíacos que estão descobrindo que são celíacos tem aumentado,
se tem uma estatística aproximada que para cada celíaco existem 5 outras pessoas que são celíacas e não sabem, né? O que a gente conhece hoje é a ponta do iceberg. O grande número de pessoas que têm alergia ao glúten, elas não sabem que tem. Não sabe. Né? E ainda bem que tenha melhorado essa oferta de produtos. E isso a gente tem que fazer, dar uma menção especial, que é o papel da ACELBRA, que é a Associação dos Celíacos do Brasil, que particularmente em Santa Catarina tem um papel muito ativo. Aqui em Florianópolis é considerada a melhor cidade do Brasil para um celíaco viver, graças a essa quantidade de campanhas e conscientização da população e um número grande de estabelecimentos comerciais, que restaurante para celíaco, pizzaria com cardápio para celíaco, né, confeitaria para celíacos, né? Todos os supermercados das redes maiores da cidade têm uma prateleira especial para celíaco. Quais são as consequências para as pessoas que não se tratam direito? Bom, não existe dieta mais ou menos. Ou você faz, ou você não faz a dieta sem glúten. Eu gostaria de agradecer a sua presença no programa, dizer que a sua presença foi essencial e para você que está em casa, eu gostaria de também deixar a dica de estar buscando sempre fazer exames, buscando sempre priorizar a saúde, porque a saúde é o nosso maior bem e só depende de cada um de nós. Não saia daí, pois no próximo bloco vamos visitar a Roca, objetos e ideias e vamos conversar com a Jussara, da rede Demaju Hair Life.